Oiê, aqui é a E Iris. aqui é a Marília. E sejam bem-vindos à segunda temporada do That Coolest Cast, o podcast mais legal de Fortaleza. E pra quem não sabe, eu e a Marília criamos esse espaço pra dar mais visibilidade aos criadores de moda aqui da cidade. E para iniciar essa nossa segunda temporada, estamos aqui com um convidado muito ilustre. Estamos muito felizes de ter aqui Yuri Costa, que é um dos nomes mais falados na cidade de moda feminina, de moda, vamos dizer assim, de luxo, né, do mercado aqui da cidade. E é isso, estamos muito felizes de ter você aqui. Muito obrigada. Meninas, eu que agradeço o convite, né? É sempre legal estar aqui trocando, trazendo um pouco mais da minha intimidade, porque eu acho que é, quando você constrói uma imagem assim da marca, as pessoas meio que têm uma impressão, né? Daquilo que a gente está Uhum. comunicando. E aí, nesses espaços, eu acredito que a gente consegue ser mais transparente, mais honesto mesmo, assim. Uhum. Obrigado. Conhecer mais o criador por trás, né, da Sim, marca, trazer o lado mais humano, é realmente muito bom. exatamente. E aí, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de como foi essa tua jornada na moda, de como começou, se você veio já de uma faculdade, se você caiu de paraquedas, que, né, no mundo da moda tem gente de vários caminhos chegando Uhum. aqui. E para ti, como é que foi? Então, eu comecei, na verdade, tentando negar isso dentro de mim, porque a minha família, eu nasci dentro de um cenário de fábrica, né? Só que era masculino, era não, ainda existe a marca. E como eu via assim o conflito do dia a dia, né, de uma Uhum. fábrica, do estresse, os meus pais trabalham juntos, então tem querendo ou não aquela coisa de desgaste da relação, do trabalho com em casa, e tal. E também nós tínhamos a nossa origem era bem humilde, então era uma casa muito pequena, sei lá, acho que 40 metros quadrados, e aí não tinha nem lugar para estocar matéria-prima. Uhum. Então, quando chegava o caminhão com a matéria-prima, tomava conta da Conta do casa. lugar. Então, era assim, a gente encostando por entre Uhum. os rolos de tecido e, ao mesmo tempo, como nós éramos crianças, eu e minha irmã, a gente brincava com esses rolos de tecido. Então, a gente fantasiava, sei lá, castelo, playground, tudo, sabe? Então, se transformava nesse universo fantástico. Mas, com a adolescência, aquela coisa assim, eu falava assim, gente, eu quero fazer tudo menos isso daqui. Uhum. E aí, na faculdade, eu nem comecei moda, a primeira faculdade foi publicidade. Uhum. Só que eu tinha outra visão. Na verdade, eu já me envolvia um pouco com figurino, dança. Eu dançava desde os 13, 14 anos, eu dancei jazz, eu fui do grupo de dança, da companhia de dança e tal. Então a dança é muito presente na minha vida também. Acaba que se tornou um cenário, assim, um universo que me deu muita. Ainda me dá muito repertório, né? Aham. E aí eu queria ir pra publicidade, né? Achava que era o caminho, que ia ser algo que eu ia criar também, mas que não ia ter aquele estresse do dia a dia da fábrica. Uhum. Só que aí na faculdade comecei as primeiras aulas e tinha uma cadeira de sociologia, eu detestei, eu odiei aquela coisa, não sei por quê. Hoje eu já tô mais curtindo esse papo. Aham. Mas naquela época não era o que eu imaginava, sabe? Uhum. E aí a galera da publicidade foi toda convidada para ir pro evento Dragão Fashion, que na época acontecia no centro de eventos, né? Aham. Que era o primeiro centro de convenções, na verdade, que era o Sim, pequenininho, assim, o outro, o o antigo. outro. Isso. E era muito legal, assim, a edição era, pra mim, quando eu tive contato com aquele primeiro desfile, com aquela sala escura, todo mundo esperando começar o primeiro, né, o desfile, e tal, Uhum. era um desfile bem importante naquela edição. E eu tive assim um insight. É isso aqui que eu quero fazer. Eu Uhum. nem sabia exatamente como é que ia ser, assim, mas eu sabia que eu não estava no lugar certo. E veio aquela paixão, né? Exatamente. E aí, o evento era em abril. Eu larguei a faculdade de publicidade, nem tranquei. Larguei, deixei de ir. Falei, não, mãe, eu quero fazer moda. E aí, o caminho mais curto para eu começar no segundo semestre era na Católica do Ceará, que era a Uhum. Marista. Sim. Porque eu também poderia tentar na UFC, só que ainda ia ter que esperar mais um ano, né? Pra poder o Vestibular, essas vestibular e coisas. tal. Aham.
E aí eu entrei logo na Católica, na Marista, e aí no segundo semestre eu tava fazendo moda. Aí foi meio assim, foi um paraquedas, mas na verdade eu acho que foi um encontro mesmo, assim, comigo, sabe? Com a minha energia, assim, com a minha vontade de Uhum. fazer alguma coisa. Só que aí, quando eu comecei a fazer moda, aí eu comecei a ver também o assunto me interessar, né? Eu ainda não tinha tido essa experiência de entender a história de alguns criadores, de por que Uhum. que as marcas, as grifes são o que elas são, né? E aí entender também a história da indumentária, aquela coisa. E nossa, eu ficava vidrado na aula, assim, eu amei. Acho que foi a primeira vez na vida que eu vi que eu tava gostando de assistir uma aula, sabe? Uhum. E isso foi muito interessante, que me marcou muito. Foi ótimo. E aí, desse teu período de faculdade, como era pra ti, assim, participava de concursos, para mostrar as tuas coleções e tudo mais? Como é que foi nesse É, período? desde o colégio, eu era muito envolvido com essa coisa de competição do colégio, tipo assim, Uhum. mas as culturais, né? Eu tentei fazer as Olimpíadas de matemática, biologia, mas eu só ia na primeira semana, porque eu detestava. Não me não, eu acho que não era criativo, né? Aham, Aham. Eu gostava mais do ambiente, porque era aula no laboratório, aham. mexer com as Uhum. coisas e tal. Aquilo ali me instigava. Mas na moda, como eu já tinha essa cultura de sempre participar das competições do colégio, eu me Uhum. dedicava muito. Tanto que no colégio que eu estudei, que foi o 7 de setembro, eu já era meio que conhecido no colégio por conta disso, sabe? Assim, que eu me envolvia muito. Eu até saí quando eu me formei no terceiro ano, eu ainda continuei fazendo uns projetos Participando para as da outras escola. equipes. Eles me Massa. contratavam para poder eu fazer a direção de algumas atividades. E foi meu primeiro trabalho, assim, né? Uhum. Remunerado. Uhum. Mas, por conta desse repertório, eu sempre achei que eu tinha que participar dos concursos, como você falou. E aí ficava pesquisando e vendo e querendo estar Ver por edital, essas dentro. coisas, né? Exatamente. E aí desde o primeiro semestre, eu já participava dos concursos. Menor que fosse, eu estava dentro. Aí cheguei a ganhar alguns, aí fui me destacando dentro da faculdade, né? Sendo conhecido por isso. A coordenadora sempre queria que eu tivesse envolvido assim, com as Uhum. coisas. E aí foi o que me fez chegar no Dragão Fashion, né? Que foi quando na minha época, o formato do concurso dos Novos Talentos não é como é hoje. Uhum. Você podia participar como autodidata, ou como solo, ou como dupla. Não tinha esse formato que é de De grupo, equipes, por universidades, né? isso. Era um formato assim que dava abertura para todo mundo que tivesse vontade, né? Uhum. E aí tinha a seleção, né? E eu participei da seleção e eu fui selecionado entre os 7 finalistas. E tudo foi muito rápido, gente. Tipo assim, acho que foi coisa de 2 anos ou menos. Não, minto. Semestres. Eu entrei na faculdade naquele segundo semestre daquele ano. Uhum. Aham. Na edição do ano seguinte do Dragão, eu já estava como um dos novos talentos. Isso foi em que Muito ano? rápido. Tu lembra? 2007. 2007. Pronto, 2007. então era praticamente calouro na É. faculdade e já Era, tava. era. Tanto que, assim, hoje eu vejo essa coleção, esse trabalho, eu não me vejo muito, sabe, dele, mas Aham. Uhum. eu acho que é porque naquele momento era o que eu tinha de É. repertório, era o que eu tinha de E a gente também tá sempre vontade. em constante mudança, sempre É. renovando nossos repertórios, renovando nossa criatividade até. E quando tu entrou na faculdade, tu já pensou entrou pensando em criar uma marca ou surgiu ao longo dos anos na faculdade? Como surgiu Não, a Yuri Costa? Meu Deus. na verdade, eu nunca pensei em ter uma marca, né? Como eu sempre fui muito assim, de querer mostrar o meu trabalho, né? De querer mostrar minha ideia, meu sonho. E eu gostava muito dessa coisa assim, da imagem, né? Uhum. Eu falo assim, fantasia, porque eu comecei criando fantasias de figurinos de dança, Hum. né? E eu gosto. O meu combustível era esse, assim, sabe? De querer exercitar, né? Uhum.
Que eu acho que faz parte, e eu acredito que todo mundo precisa ter isso, assim, Uhum. constantemente. Eu acho que nunca pode parar esse combustível, essa vontade. Aquela coisinha, assim, aquele frio na barriga de fazer uma cor nova, sabe? Aham, de colocar uma ideia pro mundo, né? De estar inseguro, de manter aquela Uhum. insegurança, porque ela vai meio que te impulsionar pra tu experimentar, né? Uhum. E aí, quando eu entrei na Novo Talento, eu ganhei muito destaque, né? Na faculdade, na mídia, aparecendo em jornal, aquelas coisas todas que vêm junto com o concurso. E aí eu gostei daquilo, né? Eu comecei a querer participar de todos os concursos que tinha no Brasil. Aí no ano seguinte, eu ia fazer de novo o concurso dos Novos Talentos, só que eles mudaram o formato, que foi Uhum. para esse que é o de hoje, né? Uhum. E a faculdade fez um concurso dentro da faculdade para escolher a equipe que ia representar. E aí o meu trabalho ficou em segundo lugar, não ficou em primeiro. Aí eu fiquei arrasado, né? Mas tudo bem. Eu entendi que aquilo ali era um momento de pausa e tal, mas que eu não ia me derrubar. Aham. Aí no ano, e aí aquilo eu comecei também já a produzir algumas roupas pra vender, mas de forma assim muito imatura, mas Uhum. assim, querendo colocar o meu nome no mundo, assim, de alguma forma. Em formato de ateliê que você diz. Era tipo, a pessoa vinha, Não, pedia, não, você montava uma pequena coleção, produzia pra vender. não, era assim. Graças a Deus, assim, a minha família sempre me apoiou muito nessas minhas loucuras. Uhum. É, Na faculdade tinha uma cadeira de produção de moda. Uhum. E aí, o trabalho final dessa cadeira, de cada pessoa, era escolher uma área de produção para executar. Uhum. Aí uma amiga minha fez um evento de moda, tipo uma feira. Uhum. E aí ela convidou as pessoas da sala, se alguém queria já vender alguma coisa, mostrar alguma coisa que já produzia e tal. Uhum. Aí eu falei, eu vou lançar a minha marca aí. Só que eu falei de uma forma muito Aham. brincando, sabe? Espontânea, né? Espontânea. E na época tava bombando muito essa coisa assim de t-shirt, mochila. Aí eu fiz uma coleção de mochilas. Aí eram 10 mochilas e cada mochila era diferente uma da outra, nenhuma era igual. Uhum. Aí eu fiz as t-shirts com silks, assim e tal. E aí eu fiz a minha primeira etiqueta, né? Yuri Koch, porque eu precisava colocar uma etiqueta pra vender. E só que era uma coisa assim muito brincando, Uhum. aprendendo, né? Apanhando e tudo. E, e aí foi um sucesso também. As mochilas esgotaram. Aí depois eu nem quis fazer mais porque não era muito o que eu tava naquela onda de produzir. Porque eu queria ir mesmo pra roupa, né? E aí, na época também tinha o coletivo, tô parecendo assim uma enciclopédia da moda. Não sei se vocês chegaram a conhecer o coletivo, que era uma coisa muito legal que tinha aqui, que era uma loja onde abrigava todos os novos talentos da moda autoral Uhum. de Fortaleza. Do Ceará, na verdade. Então, assim, você conseguia deixar sua coleção lá, consignada, e o que era vendido, você ia acertando no final do mês, né? E aí eu fui colocar minhas coisas lá, porque eu precisava de um ponto fixo pra ter a oportunidade de venda, né? Uhum. E aí foi esse ano que eu fiquei sem desfilar. Aí eu peguei dois, três vestidos, levei pro Cláudio e levei uns croquis. Falei assim, Cláudio, eu quero desfilar no dragão. Aí ele, tem certeza? Aí eu tenho. Aí ele, show, amei. Você quer abrir? Aí eu, quero. Aí eu, só que eu não lembrava que era 40 dias. Pra produzir Era, tudo. tipo, Aham. faltava só 40 dias pra Uhum. começar. Aí eu, não, mas vamos nessa. Aí eu consegui, eu tinha uma costureira que me ajudava, a dona Joaquina, ela era maravilhosa. Na casa dela, eu passava lá dias, né, noite. Eu que provava tudo, porque eu tava. Eu tinha emagrecido muito na época. Então os vestidos cabiam em mim, tudo cabia em mim. Aí eu. E aí, só que isso foi legal, porque organicamente a marca já nasceu sem gênero, já nasceu livre. Porque eu Uhum. que provava todas as roupas, né? E a gente chegou, na hora de editar o desfile, deu tudo certo, foi um sucesso. E na hora de editar o desfile, a gente não chegou com o look feminino e o look masculino, a gente chegou com as peças. Uhum. E aí a gente foi editando, junto com o stylist,
E a gente foi dizendo o que que ia ser no homem e o que que ia ser na mulher, né? E era uma coleção muito, assim, surpreendente para o momento, assim, porque ninguém falava sobre esse assunto ainda aqui, Uhum. né, de moda sem gênero. A gente meio que uniformizou também todos os modelos, eles pareciam não ter gênero mesmo. Uhum. É, e na época tinha um cast assim dos modelos cabelos grandes, e tal. Tipo, então ficou muito interessante assim a imagem. E eu trouxe uma coisa muito densa, assim, muito profunda assim para a coleção, sabe? E aí foi um sucesso, porque ninguém esperava, ninguém me conhecia e fugia daquele formato que quase todos os criadores já Apresentavam. abordavam, né? Tipo assim, de ser algo que trazia a tradição, né? A cultura popular, esses temas que são bem abordados, pelo menos eram muito abordados na época. E eu vim com uma coleção que falava sobre paredes, como se elas fossem testemunhas do nosso dia a dia. Então, era uma coisa assim bem psicóloga, sabe? Bem introspectivo. E foi muito legal Uhum. fazer aquilo naquele momento. Uhum. A minha ideia é que esse desfile já estava tudo na minha cabeça para eu ir morar, fazer meu intercâmbio fora. E aí eu queria pegar esse desfile e ser o meu portfólio para chegar lá, né? Uhum. Então não era a ideia fazer a marca, tipo assim, era a ideia. Lançar a Yuri Costa ali, né? Não. Só que foi um sucesso o desfile. E aí todo mundo começou a cobrar. E aí, vai abrir a loja, vai abrir a loja, vai abrir a loja. O desfile foi em abril e a gente abriu a loja em junho. Aí eu tive Bem que rápido. mudar Rápido. todo o meu planejamento daquele momento, né? Eu tinha 21 anos, Bem novinho. 20 anos, 20, 21, por aí. Porque eu faço aniversário em agosto e eu abri a loja em junho. É, tava ali na transição pro aniversário. Foi um ano, então, intenso, né? Muito. Muito, tanto que, assim, se uma dica que eu dou, não abra sua marca tão cedo. Vá viver, vá aprender, vá trabalhar com as outras pessoas, vá se estressar com uma coisa que não é sua. Uhum. Porque quando você começa muito cedo, com muita responsabilidade, você vai ter que fazer uma escolha para aquele momento, né, da sua vida. Você vai pular algumas fases, Uhum. assumir responsabilidades que não seriam dessa idade, Etapa, né? isso, dessa etapa. Mas assim, eu acho que era meu. Era pra ser, né? Era para ser a minha história. Seu Uhum. momento. Foi, tanto que eu adiei, né, o intercâmbio. Eu acabei fazendo só 5, 6 anos depois. E lá você também, você foi, qual foi seu destino, né? Desse intercâmbio? Você foi pra onde? Eu fui para Londres, era o meu sonho. Na época, tinha uns amigos que estavam todos indo fazer intercâmbio lá. Uhum. E, inclusive, alguns ainda moram lá até hoje. Porque quando eu comecei a me envolver com a moda, eu percebi que lá era o lugar que as pessoas eram É, mais. é, pulsa bastante essa veia da moda lá, da criatividade e tudo, né? Aí você queria isso. estar lá no, como se fosse um dos epicentros É, pra ver. e eu acho que a liberdade, entendeu? Tipo assim, as pessoas lá são livres para, apesar de ser um país muito conservador, Uhum. é uma cultura muito conservadora, na parte da criatividade eles são os melhores, né? Uhum. Uhum. Tipo assim, na música, na arte, na moda, se a É, gente for analisar a história, eles são à frente do tempo de tudo, assim. Sim. uhum. E Vivienne Eu ia Westwood, falar isso né? agora. isso, Nossa querida Vivienne Westwood foi. É. exatamente. E aí, pra você, então, você falou, né, que foi assim muito atropelado, criou a marca e tudo mais, mas a gente vê que hoje ela é um sucesso, né? Virou um E objeto de desejo mesmo, todo mundo, uma pela febre. cidade, todo mundo gosta e tudo. E você construiu esse teu público, mas aposto como você também teve muito, você falou, né, que teve muito apoio da sua família, e a gente vê também, pelo que você mostra nas redes sociais, sua irmã também tá bem A minha presente, né? irmã. Ela foi realmente um braço direito pra você na criação. Não, é demais. A minha irmã, ela é a executiva, né? Ela define muito bem esses papéis. Ela fala que ela é a diretora executiva e eu sou o diretor criativo. E aí a gente troca muita ideia, assim, eu venho com as ideias na parte artística, criativa, né? E ela vem na parte de colocar aquilo ali em prática, né? Uhum. De tirar do papel o sonho
e trazer dados, números, a gente se completa muito bem. Eu acho que o sucesso da marca é exatamente esse, porque não é só uma pessoa criativa viajando na maionese. Sim. Aham. Tem uma pessoa que tá ali por trás, falando assim, ó, Yuri, eu acho que agora a gente tem que segurar mais aqui para poder a gente dar Uhum. esse passo. Eu acho que estudar o público, né? Entender qual é o desejo da comunidade daquele momento. É, porque uma coisa que no começo eu sofri muito era exatamente essa dificuldade de entender para quem que eu tô produzindo, né? Uhum. E querendo ou não, quando a gente é muito jovem, a gente se acha muito dono da Uhum. razão, né? Dono da história toda e tal. E eu tive que aprender apanhando, né? Porque no início a minha irmã nem na faculdade ainda estava, né? Ela, nós temos 2 anos de diferença. Ela é mais nova. Então, quando eu comecei a marca, ela ainda estava no terceiro ano. Uhum. Ela ainda ia prestar vestibular, né? Uhum. Sim. Hoje ainda tem vestibular, acho que não, né? Agora Tem. tem. Inclusive, acho que saiu o resultado do Enem, tem um monte de doido Eu, aí, é, mas... saiu hoje, inclusive. É. Mas é isso. Aí, mas então ela prestou o vestibular já sabendo que queria trabalhar com o irmão? Como é que foi? Não, assim, Você puxou ela dizendo, você vem sim. a minha irmã, ela sempre estudou muito, ela sempre foi o destaque, assim, Uhum. tanto lá em casa quanto na turma dela. Ela era entre os 10 primeiros lugares da série, assim, tipo, Sim. sabe, do Uhum. colégio, tudo, ela sempre muito inteligente. E aí ela, quando começou a fazer faculdade, ela foi para produção engenharia de produção e administração. Só que ela não conseguiu dar conta das duas faculdades porque ela viu que precisava focar em uma para fazer bem feito. Aí ela escolheu ficar na engenharia de produção. E aí não tinha como ela fugir. Ou ela ia trabalhar comigo, ou ela ia trabalhar com meus pais. Uhum. Aí ela acabou trabalhando com os dois. E aí, só que aí com a maturidade, assim, ela foi entendendo que na Yuri Costa era onde ela conseguia construir um sonho junto, Uhum. né? E na empresa dos meus pais, ia ser mais um cargo de sucessão, né? Sim. De manter aquela história que já começou Uhum. e ser uma sucessora. Aí hoje ela ainda trabalha com eles, mas é assim, de forma muito pontual, na parte de aprovação de algumas coisas e tal. E aí ela é a diretora da Yuri Costa mesmo, né? E então, na Yuri Costa ela executa todas as ideias, né? Tipo, ela coordena a produção, financeiro e Uhum. tudo, assim. Então, foi uma coisa orgânica, eu acho que é de analisar que, não, esse aqui eu acho que É o caminho, é o né? meu caminho, não tenho como O... fugir. E falando um pouco mais sobre o teu processo criativo, como é ele? É um processo linear? É aquela bagunça organizada? Como tu faz para ter essas inspirações, as coleções? Como Ah, é? eu comecei a entender que a minha história, eu acho que até uma dica que eu dou pra todo mundo é que a gente sempre fica pegando assim algumas refs, né, das pessoas, um formato de sucesso de alguém e tal, e quer meio que aplicar aquilo dentro da sua Uhum. trajetória. E aí eu entendi que a minha maneira de me inspirar não era igual a desses exemplos. Porque para mim, em qualquer momento é uma inspiração. Se eu tiver uma ideia, né? E aí muitas vezes eu deixava aquela. E a gente sabe que quando a gente joga a ideia no universo, alguém vai pegar. Uhum. Se não for Uhum. você, alguém vai ter o mesmo inconsciente coletivo. Então, assim, eu comecei a perder alguns times, porque eu ficava meio que segurando a ideia, porque não encaixava naquele momento daquela outra ideia. Uhum. Aí eu falei, não, mas por que que eu não posso misturar essas duas coisas que são totalmente diferentes e fazer uma história a partir delas? E aí eu fui construindo a minha forma de pensar dessa forma. Tipo assim, fazendo essa colagem que pode ser que não faça muito sentido, Uhum. mas que no final vai fazer muito sentido, entendeu? Sim. Então, assim, é uma bagunça, mas é uma bagunça Que tu se Organizada. que entende, eu me né, entendo, ali. é. E aí eu me permito, né? Eu fui pegando algumas referências de alguns criativos e artistas que eu admiro, que é exatamente essa que eles falam sobre você se permitir a fazer algo que você gosta, que você se diverte e tal, Uhum. né? Tanto, tipo assim, porque, querendo ou não, a imprensa acaba, na época, assim, né? No começo, hoje não.
de querer criar uma. Não, a coleção foi inspirada nisso, assim, e tem um roteiro, uma coisa assim, né? E aí a Phoebe fala, né, que ela deu uma entrevista uma vez, que a repórter perguntou pra ela assim, mas como é que você misturou Michael Jackson com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê? Aí ela fala, era as coisas que eu estava ouvindo na hora e eu achei legal, tipo, não precisa fazer sentido, ela só precisa ser interessante. Qual é a roupa que eu quero usar agora nessa temporada? Como é que vai ser desse jeito? Se vai ser inspirado no Michael Jackson ou se vai ser inspirado no uniforme que eu vi passando na rua, sabe? Tipo, acho que é uma coisa de você entender que aquilo ali faz sentido pra você naquele momento. Sim. E como duas amantes, né, da produção de moda, acho que o que a gente mais quer saber é como surgiu as ideias dos eventos de lançamento de coleção. Porque a gente acompanha tudo, né? Teve o evento dos 15 anos, que foi um evento enorme. Isso. Foi uma coisa, assim, muito linda mesmo. E a gente queria saber um pouquinho mais como foi que surgiu essas ideias de fazer esses eventos de lançamento de coleção, como vocês se organizam. É porque não é uma coisa que a gente vê muito, né? Na cidade, geralmente você lança a coleção, sei lá, o catálogo ali, rede social, nananã, e pronto. Mas realmente o trabalho de você fazer um desfile para lançar uma coleção, então um evento muito grande. E cria toda aquela atmosfera da gente que tá assistindo querer estar lá e fazer parte da marca. Vocês, eu acho que tem muito isso de colocar as pessoas dentro da marca mesmo. E é muito bonito. Eu acho que é a gente querer fazer algo diferente dos outros, né? Eu acho que é o primeiro sentimento, assim. Eu não quero fazer mais uma coisa. Não quero que seja só um post no feed. Eu não quero que seja só um coquetel com uma bebida, uma comida que já é um formato ali, né? Que já recebe assim no orçamento, que já vem Já vem tudo moldado, moldado. né? Não, então assim, primeiro é a vontade de querer fazer diferente. E a segunda é de entender qual é o sentimento da comunidade. Como é que a gente poderia agora impactar, né? Surpreender. E aí, quando a gente vem sempre assim numa linha, aí. Não, agora a gente precisa fazer uma coisa diferente. Que aí, quando todo mundo vai pro canto que você tá indo, aí você muda a rota, né? Então é sempre entender que o caminho que você precisa fazer é diferente, mesmo que seja dentro de um modelo de sucesso, digamos assim. Mas como é que eu posso fazer isso de uma forma que vai estar ali assinado como a nossa, né? E aí também outra coisa que é importante é olhar para dentro, né? Tipo assim, questionar quem está envolvido, de trazer as experiências que também são únicas de cada um. E aí essas brincadeiras que a gente deixou de se divertir lá na nossa infância, elas precisam voltar, né, para o nosso dia a dia, porque é dali que vem toda aquela ingenuidade, aquela coragem, aquela fantasia de que a gente precisa para poder fazer uma coisa diferente. E a gente sempre se desafia, né? Será que vai dar certo? Vamos tentar? Né? Se não deu certo. Ou então, tipo assim, não, eu quero. Vai ter que ser assim. Não. Tipo assim, porque os nãos a gente sempre vai receber. Se a gente não meio que também bater e insistir. Bater que eu falo assim, de bater o pé ali e insistir que tem que ser assim, a gente não vai fazer diferente, né? Tem que experimentar, sempre. Tem que experimentar. Isso é uma coisa muito legal hoje dentro do time, né? Ao mesmo tempo que também os meninos ficam loucos comigo, porque eu sempre fico assim, não, gente, agora vai ser uma coisa diferente. Mas não era assim, era, mas agora não é mais. Não é mais. Eu quero outra coisa. Exatamente, porque é impressionante. Quando a gente se torna uma referência dentro daquilo que a gente está fazendo, todo mundo vai estar olhando Pra você. pra gente. Então, se a gente mantiver uma fórmula que fique fácil das pessoas sacarem, a gente vai passar batido rapidinho, porque as pessoas vão vir com outras realidades, que às vezes podem até ser maiores do que a nossa, e aí elas facilmente apagam a gente dentro do cenário. Então, o que torna a gente único, exclusivo, é aquilo que está dentro da gente e ninguém pode tirar, né? E aí daí que nascem as ideias de tudo, assim, né? Tipo, agora a gente acabou de lançar a nossa temporada de veraneio, né? Sim. Que a gente chamou de veraneio para não chamar alto verão.
que é exatamente essa maneira de se comunicar que é nossa, única. Que tem sempre também até na escrita, E coloca o o izinho. izinho, a gente Sim. brinca com o i para poder reter, né? Mostrar que tem a nossa assinatura ali. Uhum, Que foi um exercício que a gente começou a fazer lá na pandemia, quando a gente meio que fechou, né? Assim, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente precisava fazer um rebrand todo assim da marca para voltar essa vontade assim de fazer as coisas, né? Porque muita gente não sabia para onde ir, a gente se uhum. percebeu também muito pasteurizado dentro do cenário, né? Da moda de Fortaleza. Nem Fortaleza, assim, eu acho que do Brasil mesmo. E a gente começou a, não, acho que agora as pessoas querem ser mais sensuais. Acho que agora as pessoas querem mostrar mais o corpo. Acho que agora, sabe? E aí a Uhum. gente foi exercitando mesmo, e se jogando. Algumas vezes deram certo, outras vezes não deram, e faz parte. É exatamente isso que é assim que funciona, né? Se você não arrisca, você não vai saber se deu certo, se deu muito certo, ou se é uma ideia que não, deixa para depois, ou então descarta totalmente, É. né? E é importante você estar junto com pessoas que também acreditam nas loucuras, né? Uhum. Porque eu mesmo, às vezes, tá me estressando muito assim, uma coisa. Não, gente, vamos fazer mais. Não, isso aqui tá me estressando muito. Aí, se não tiver alguém ali, não, não, já tá tudo feito, vamos tentar. Sabe? Tipo Uhum. assim, acaba que Alguém não. que compra, né, Sim. a Essa sua parceria. ideia. É. É, tem E outra mesmo. coisa também que eu acho legal é de não olhar para o segmento que você transita. Hum, É, transita? sim. Porque é legal você olhar para onde ninguém tá olhando. Sabe? Uhum. Tipo assim, as minhas ideias, elas vêm hoje desses cenários que ninguém tá olhando, não é da moda, entendeu? Sim. Eu venho assim, por exemplo, a gente escolheu a Flor do Mandacaru como um ícone da nossa comunicação do ano passado, dos 15 anos, como um símbolo de beleza e resistência, mas sem ter aquele estereótipo do sertão, Sim. né? De trazer isso como um símbolo de elegância, de sofisticação também. E ressignificar a nossa origem, né? A nossa origem da Uhum. marca. E aí, trazer essa flow de uma forma lúdica, surrealista, e ir exercitando isso de várias maneiras possíveis, fora do cenário da moda. Né? Que foi também que é uma coisa que eu acho interessante, a gente não olhar para onde todo mundo está olhando, né? Uhum. A gente sempre olhar para onde as pessoas jamais esperam. É, olhar em outra direção, ou então olhar para algo que as pessoas olham, não dão importância, aí você vai lá, não, isso aqui é legal de usar, é legal de fazer, é legal de, né, demonstrar para as pessoas. E voltando um pouquinho para essa tua história da marca, a gente percebe que ela teve esse começo meio atropelado, assim, mas ela caminha de forma bem orgânica. Ela cresce bastante, eu acho que ela é uma das marcas assim maiores aqui da cidade. Com certeza, o peso dela não é só aqui na nossa região. Uhum. E esse crescimento, ele te assustou ou assusta? Como é que tu lida com isso? Com o teu nome, né? Porque já que a tua marca é homônima, ele tem um peso tão grande assim na comunidade. Não a única coisa que me assusta é a minha autocrítica. Porque eu sou muito perfeccionista, exigente no acabamento das roupas, das coisas e tal. E aí eu tenho que começar a. É um exercício que eu tenho praticado de me desapegar um pouco disso, para Uhum, encarar que o crescimento ele vai precisar ter essa evolução também, né? Tipo, esse amadurecimento. Não dá para crescer como. Quer dizer, até dá, gente. A gente cresceu, a gente dobrou o tamanho da marca, de tudo que a gente fazia, assim. Estrutura física, fabril, né? As lojas, o faturamento, tudo meio que dobrou antes do tempo que esperado. uhum. Uhum. E aí isso cobrou da gente crescer de uma forma muito acelerada, né? Tipo assim, é como se. Dobrar a responsabilidade também, né? Porque crescer dói, né? Tipo, se a Uhum, gente analisar a nossa vida, assim, na hora que foi crescer os dentes, é muito doloroso, né? O corpo também dói, os ossos, tudo assim, se a gente for analisar
toda a nossa genética, assim, nosso corpo, na adolescência ali, que a gente tava com o rosto maravilhoso, né? Aí fez terror de todo mundo. Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa. Dói demais, porque tem coisa que você vai precisar ter um olhar mais, Pé no menos chão. exigente. Exatamente. E é muito engraçado ver, engraçado não, é interessante ver essa visão de crescimento, porque a gente acha que crescimento é maravilhoso, tô sendo reconhecido, e não vê o outro lado, que é justamente da dor e tudo mais. E teve algum momento na tua trajetória de crescimento que foi muito marcante, ou que tu viu que, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Teve algum momento assim? Um momento assim, decisivo na marca foi quando a gente mudou e lançou o símbolo, né? Sim. Que a gente chama de Rubric, né? Que é um híbrido. Eu já digo que é um H, porque é um híbrido de I e C. Uhum. E tá tudo bem. Mas assim, a gente ter lançado esse símbolo foi um divisor de águas na marca. Porque. E foi tão orgânico, porque eu sempre ficava me cobrando. E eu já tinha lançado inicialmente, quando a marca abriu assim, as portas da primeira loja, a gente tinha um símbolo. Só que esse símbolo não podia ser registrado porque ele fazia parte de uma cultura oriental, né? Uhum. E é aquele símbolo de cultura que você não pode tomar Fazer para o si, né? registro, é. Isso. Aí eu tirei ele e deixei só o Yuri Costa, né? Por um tempo. Aí fui exercitando as fontes, fui melhorando, deixando isso bem orgânico de acordo com o que eu senti no momento. E aí, na pandemia, quando a gente lançou a primeira coleção, já com essa Revoluir, que a gente chamou, né? Que foi a Revolução Yuri Costa, e a gente colocou ele de forma muito sutil, a gente não lançou de uma vez. Uhum. Só que as pessoas amaram tanto que foi em junho também. Olha que legal, foi em junho, tá? É um mês bem marcante, né? É, a gente lançou em junho e outubro o símbolo já era um desejo, as peças que tinham o símbolo já eram esgotadas, assim. Uhum. A gente lançou uma calça jeans que não tinha ainda o bordado do símbolo. As clientes que compraram essa calça jeans, elas voltaram nos outros meses pedindo pra gente bordar o O símbolo na símbolo calça na dela, calça. porque na dela não tinha ainda, né? Então, assim, criou aquele selo de comunidade, né? De pertencer, de Uhum. desejo. Então, assim, pra gente foi uma coisa muito legal. E, e outra coisa que eu foi recente foi quando a gente viu que estava sendo pirateado, né? O símbolo. Eu ia fazer justamente a pergunta. Vem polêmica aí. Como foi que tu se sentiu? Esse é um objeto de desejo tão grande que até virou objeto de falsificação também. Assim, eu nunca fiquei preocupado com isso, assim. Quem se preocupava mais com isso é o comercial, porque acaba impactando Sim. eles, né? Uhum. Principalmente nas multimarcas, né? Do Uhum. nosso atacado. Mas eu achei massa, porque imagina só, eu tava olhando ali, me mandaram uma imagem que eu achei que ficou icônica assim, na minha cabeça. Era uma feira, vários bonecos assim, aí tinha Prada, Miu Miu e Yuri Costa. Lado Pirata, a lado, Aham. um do né? lado da Olha outra. aí. Aí eu falei assim, gente, olha onde é que eu tô. Tipo assim, sabe, eu tô do lado das grifes mais icônicas e desejadas do momento, né, do cenário mundial, Internacional. internacional. E a minha marca tá dentro desse cenário, do lado ali, na mesma banquinha. O comércio é assim, meu Deus, e tu olha aí. Aí a gente foi trazendo isso para o nosso lado, a nosso favor, sabe? Ao mesmo tempo que quem conhece a marca e usa a marca, sabe que a qualidade é totalmente diferente, né? Uhum. E a gente dá um suporte muito grande, assim, também para as pessoas. Quando acontece alguma coisa, a gente faz a análise, né? A minha irmã coordena tudo essa parte. E também a gente procura investir muito em matéria-prima, né? Acho que nós somos uma das marcas que mais investe em matéria-prima no cenário nacional, porque hoje nós trabalhamos com fornecedores maravilhosos e incríveis, assim, né? Nós temos hoje quase, quase, 90% da nossa matéria-prima é produzida no Brasil, né? Importante, né? Por fábricas nacionais, né? Então,
fomentar a nossa economia, nossa cultura também, de Uhum. grandes produtores de matéria-prima do cenário. Porque às vezes o pessoal acha que você virou uma marca grande, aí você não caminha nesse lado de uma responsabilidade mais, né? Tipo, com sustentabilidade, com realmente a sua equipe, seus trabalhadores, os seus fornecedores e tudo. E é muito importante mesmo, tipo, ver você vindo aqui falar sobre isso, porque reforça que o mercado ele tem que estar assim atento a essas questões e tudo mais. E falando assim um pouco falei, né, dos teus trabalhadores, dos teus colaboradores e tudo, hoje a Yuri Costa, junto contigo, você é o diretor criativo, mas eu acredito que a tua equipe ela deve ser assim muito bem coordenada e muito funciona muito em harmonia, né? Então, como é lá o dia a dia de trabalho para Oh, é engraçado ouvir isso e eu fico muito feliz, muito lisonjeado de ouvir isso. Mas é aquela coisa de que parece um castelo, mas ainda é uma casinha. Uhum, Então, assim, é tudo muito enxuto, muito. Ainda é muito pequeno. Assim, a marca ganhou essa visibilidade e esse respeito, mas ainda é muito pequeno. Nós somos um adolescente, né? 15 anos. debutou. Debutou, exatamente. Então, assim, a nossa equipe não é tão grande. Acho que hoje a nossa equipe talvez seja maior no marketing do que no estilo, por exemplo. Uhum, Porque a gente tem. Ó, no estilo, eu tenho um assistente que me ajuda na parte de desenvolvimento, né? Aí eu tenho uma gerente de produto, duas modelistas e duas pilotistas. Então, assim, para uma marca com a nosso alcance, ainda é um cenário muito muito pequeno, né? pequeno, sabe, assim. Mas, assim, é o que a gente acredita que a gente precisa construir cada coisa no seu tempo. A gente não Uhum, pode colocar logo o telhado antes de fazer Sim. uma base bem uhum. feita, sabe? E é bom também porque acredito que vocês devem trabalhar há bastante tempo juntos e cria logo aquela união mesmo de família que, tipo, ai, aposto como tu já deve chegar falando a primeira frase da tua ideia e a tua pilotista já deve dizer, não, já sei. O que é que tu quer A aí? gente tem essas ações, mas também tem aquela coisa de Natal de família, que a gente briga, que lava roupa suja. Mas é porque já é uma relação realmente de intimidade. Mas tem essas pessoas assim que já entendem, mas também tem as pessoas que estão ali aprendendo diariamente, porque a gente tem pessoas novas, bem recentes, inclusive. As pessoas assim que eram mais antigas acabaram trocando por conta de propósito, assim, foi encontrar seus projetos Uhum. pessoais, foram, né? E aí foram entrando pessoas novas e foi mudando também um pouco o cenário. Mas, assim, para esse ano a gente pretende colocar mais pessoas no estilo. Eu já sinto essa necessidade, né? Uhum. Porque eu quero delegar mais e ficar mais na parte da direção, né? Tipo assim, é, a direção criativa. Porque hoje Uhum. é o que me estimula, Uhum. sabe? Assim, Uhum. eu acho que eu já passei daquela fase, assim, de pensar, de ter muito, assim, O controle de controle de tudo. tudo, sabe? Aham. Eu gosto de ver o macro, tipo assim, de Uhum. pensar, de aprovar, de Uhum. me surpreender também. Porque hoje em dia, então, deve ser tipo assim, do começo ao fim de uma coleção, você deve fazer, tipo, desde a pesquisa, croquis, tudo, né? Uma hora a gente sente que drena, Sim. realmente, você fica, não sei de onde mais tirar nada, É, né? exatamente. Então, eu acho que às vezes é realmente ter essa visão assim de fora dá até respiro para a cabeça da gente funcionar melhor, voltar, né, e tudo. É. E é muito bom, tipo, é reconfortante quando a gente vê quem Sim. tá no mercado dizendo isso, porque às vezes a gente fica trabalho de faculdade normal, assim, a gente fica, meu Deus, não sei, não sai mais nada de mim. Se espremer, não sai uma gota. Só que é uma dor realmente do profissional de moda, né? E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que dizer pra gente que tá tudo bem aquele momento que trava, que aí você precisa exercitar ele, né? De uma forma diferente. Talvez seja porque você
focou tanto numa coisa que aí você esqueceu de olhar as milhares de outras coisas que estavam rolando aqui do lado, Uhum. né? Então é bom ter esse exercício de você, na hora que bloqueia, você procurar fazer algo totalmente diferente, que aí vão vir coisas totalmente diferentes. É muito interessante isso, porque eu comecei a ficar muito curioso para ler mais sobre essas coisas, né? Uhum. De como é que exercita, como é que a criatividade pode ser trabalhada de uma forma que eu ainda não trabalhei, né? Como é que os grandes criativos fazem e pegar esses exemplos e começar a executar, né? Uhum. A testar, né? Ver coisas novas. Ó, por exemplo, teve um dia que eu travei assim, aí eu saí lá da minha fábrica, né? E fui lá para o Espigão ali, tava até em reforma ainda na Sim. ponte metálica Sim. dos ingleses. Aí eu fiquei ali no. Ai, como é o nome dele? Ai, agora eu esqueci. É um barzinho que tem que é bem tradicional, O pirata? do lado do Pirata, que é o nome de um senhor. Agora eu não tô lembrando. Também não vou lembrar. Mas é ali naquela região da ponte toda. Aí eu pedi uma água de coco e fiquei analisando todo mundo que tava passando. Aí comecei a ver como é que as pessoas estavam se comportando. Aí vi que aquilo ali era um cenário tão universal que juntava quem ia andar de skate, quem ia surfar, quem ia andar de bike, quem ia correr, quem ia caminhar, quem ia... Sabe, eram tantos cenários Uhum. diferentes e eu falei assim... E aquilo foi começando a me deixar inspirado de alguma forma, né? E ao mesmo tempo também que você começa também... É bom você abrir a mente para coisas que te conforta. Por exemplo, eu amo ver as cores do céu no pôr do sol. Me deixa muito inspirado, assim. Uhum. E aí, quando eu saio da fábrica, sempre tem assim, quando não tá nublado, né? Tem umas cores lindas assim no céu. E eu sempre paro assim para contemplar um pouco, porque aquilo vai me Uhum. deixando inspirado. Uhum. É como se fosse o combustível que foi usado durante o dia fosse reposto. Renovando, Sim. né? É, porque é aquela coisa que a gente falou, de prestar atenção no que passa batido às vezes. Uhum. E você falou, né, dessa ocasião que se foi lá para um cartão postal aqui da cidade, e tudo. E essa tua relação com Fortaleza, como é que é? Ela te inspira muito? Ou às vezes tu esquece, né, de tipo, ah, eu vou olhar, não vou olhar para o macro, eu vou olhar aqui pro meu lugar, para criar, como é? É uma coisa que eu percebi no intercâmbio. Antes de ir, eu sempre ficava querendo saber o que estava acontecendo no mundo para poder trazer para a marca essa conexão com o global, né? E aí, quando eu cheguei lá no intercâmbio, eu começava a mostrar minhas coisas, eu mostrava super tímido, né? Porque as meninas que estudavam comigo, elas eram de outras culturas, assim, asiáticas, da Espanha, uma galera assim que é totalmente diferente da nossa, a cultura. E elas achavam tão legal as minhas coisas e perguntavam se já tinha pra vender, se mandava pra lá e tudo. Aí eu comecei cara, é legal o que eu faço. Assim, tipo, Uhum, tá no mesmo nível do que é feito aqui. Eu só Uhum. preciso acreditar nisso. uhum, E aí eu precisei sair pra me ver de fora, né? Que foi quando eu voltei, aí eu comecei a trazer pra marca essa intimidade maior do lugar que eu vim. E nos últimos anos a gente tem trazido muito isso para a marca, né? E principalmente esse ano que a gente já começou com essa campanha, né? Essa identidade visual, direção de arte, de ver a nossa cidade com um olhar de cinema, Uhum. né? De, é, de olhar como turista, né? Tipo assim, não é à toa que a cidade é cheia de turista. Só a gente que não olha para ela como turista olha. uhum, Só a gente que não escolhe não viver como os turistas vivem, uhum, porque as oportunidades são as mesmas, né? E eu mando para um bom dia, assim, um story, sei lá, do céu. Aí meu amigo lá de São Paulo comenta: Ai, amigo, que céu lindo! E aí, Céu tipo, céu azul. azul. Aí eu falo assim: Meu Deus, é o meu céu todos os dias, assim. Aí você começa.
a ter essa sensibilidade, né? Para você entender que depende da gente como é que a nossa vida pode ser dirigida. Uhum, Eu acho, né? A gente que trabalha com criatividade, direção de arte, produção, é, é muito importante a gente ter esse controle, assim. Na- O meu cenário é um caos, mas eu posso escolher como que ele vai ser uhum. organizado dentro Sim. desse caos, Tipo, entendeu? eu não posso lidar com as coisas que vão acontecer comigo, mas o jeito que eu vou reagir, pra onde eu vou, Isso, né? exatamente. Uhum. Então você não escolheu que a sua marca desse um boom tão grande, mas você escolheu É, trilhar o caminho do que estava dando certo ali, realmente. e outra coisa que eu acho legal na marca é que a gente sempre é uma forma assim de olhar pro ordinário, Uhum, que ninguém tá olhando assim, e tornar aquilo assim o máximo, né? Quando todo mundo tá querendo viajar para fotografar em Dubai, sei lá, em outros países, a gente tá olhando para nossa cidade, que todo Sim. mundo viaja para vir para cá, uhum, para vir velejar aqui, né? Se você for em algumas praias locais mais próximas, gente, só tem francês, só tem Sim, com certeza. gente de fora assim investindo na nossa cidade, né? Porque viram a oportunidade, né? Eu acho, né? Essa é a minha visão também. Viram a oportunidade, tinha um dinheiro ali reservado para aquilo e aí investiu, né? Então, tipo assim, hoje, claro que já aumentaram muito os valores dos terrenos, né? Das coisas e tal. Mas tá, anos atrás era muito barato comprar um terreno numa praia aqui próximo e construir uma uhum. casa legal, né? Sem ter aqueles vícios também que eu acho Uhum. que eu sou conhecido e dizer que a gente não precisa ser colorido 24 horas, a gente pode Uhum. ser colorido assim, Pontual. pontual, né? Eu acho que esse excesso do contraste, das cores, de precisar tudo que você. Parece que eu tô sempre no Fortal. Ah, Uhum. Me incomoda um pouco, assim. E eu tô muito feliz que agora a nova geração já vem com essa vontade de respiro, né? uhum. De que tá mais conectado com o mundo, assim, com a cultura de outros países. Aí já, não, mas eu queria que ficasse assim mais minimalista, Sim, ou se for para ser colorido, tem que ter um propósito, uma mensagem ali por trás. Uhum. Não ser só colorido para ser colorido, assim. sim. Não seguir tendências por seguir tendências, né? É, Você usar realmente não só o vestuário, mas tudo que você faz, tudo que você põe no seu corpo como expressão da sua identidade, do que você tá sentindo no dia, né? Eu achei legal isso que você falou, tipo, a gente não precisa ser colorido o tempo todo. E aí me vem à mente muito, assim, da estética e dos visuais de algumas coleções, né? Tipo, são peças que evocam muito elegância, muito uma persona, uma mulher, né, que se impõe, que é mais elegante, tem muito dourado, preto, vermelho. Uma mulher sensual também, muito É, disso. e é muito legal porque eu acho que isso dá oportunidade para as pessoas que querem se mostrar assim, uhum. né? Eu acho que o teu objetivo também deve ser fazer com que as pessoas se libertem, porque às vezes tem muita gente que tem vergonha de, ai, não quero usar uma roupa mais sensual, não sei o quê, mas a pessoa pode usar, ela deve usar até em Sim. momentos, e aí, A marca tem muito esse negócio da autoestima, né? Assim, uhum, resgatar a Demais. autoestima, assim, eu digo que é um reencontro. Quando você entra dentro da nossa, das nossas lojas, do nosso provador e começa a experimentar, acho que você começa a se ver de uma forma que você não sabia Sim. que existia ali. aham. Aí é aí que a gente vicia. E aí, tu gosta mesmo, né, tipo, de fazer é, essa, como é que eu posso dizer? Essa persona extrapolar o teu imaginário, né? E ter um pouquinho em cada mulher, cada pessoa que compra na tua marca, né? Sim. Deve ser. E eu comecei a também colocar, de imaginar, né, essas pessoas todas, como se fossem personagens de um grande filme, Uhum. assim, né? De que a gente pode ser a, o destaque, Uhum, onde a gente estiver. Mas a gente não precisa dar ali
todo enfeitado. Não, a gente vai estar se destacando pela nossa personalidade, pela nossa sensualidade, né? Segurança. Eu acho tão interessante isso porque várias mulheres compartilham isso com a gente, assim, nossa, gente, vocês fizeram resgatar algo que estava muito adormecido dentro de mim. Assim, os depoimentos são emocionantes, assim, e eu Uhum. recebo muito isso no meu DM do Instagram, né, do meu pessoal. Depoimentos, assim, lindíssimos, de diversas maneiras, assim, diversas Essas histórias, né? histórias, exatamente. Então, isso pra mim, eu acho que é um presente, assim, como criativo, assim, né, da moda autoral. Outra coisa que eu me cobrava muito e eu desencanei é essa necessidade de ter que ser muito estereotipado, Sim. Uhum. sabe? Tipo assim, e querendo ou não, isso ainda é muito presente dentro do cenário nacional, assim. Das pessoas só dão visibilidade para sua marca se você trouxer aqueles códigos que mostram de onde você veio. Aham. Uhum. Eles Tipo não. uma marca nordestina ter que trazer um paleta de cor, um É, objeto, né? isso. E aí isso é muito. Aí eu falei assim, não, mas eu sou nordestino, a minha maneira, né? Uhum. E eu acho que isso até se torna um pouco de resistência, né? Com Um ato certeza. talvez político meu, porque eu não me vejo dentro dessa Estereótipo. classificação, mas eu trago ali muita Com certeza. muita história, muita coisa Uhum. embutida dentro de uma tonalidade que eu escolho, de uma textura que eu desenvolvo, né? A, a inspiração, assim, da personalidade daquela coleção, né? Uhum. Né? Quem é essa mulher? De onde ela veio? As minhas referências são locais. As minhas mulheres, elas são locais. Né? Então, não acho legítimo quando querem me apagar porque eu não venho com a, aqueles códigos que são esperados. Com certeza. Uhum. Pode falar. E falando um pouco mais da marca, o que que a gente pode esperar no futuro da Yuri Costa? O que que vem por aí? Quais são as inovações que vocês vão trazer? Conta um pouquinho mais. Então, o nosso grito de guerra desse ano é o sonho é agora, né? Então a gente diz que a gente acredita que esse ano a gente vai realizar vários sonhos, Uhum. né? A gente tem ali um projeto de expansão nacional, né? Que a gente quer, ao mesmo tempo também que a gente quer meio que fechar o Nordeste, a gente quer ter mais lojas no Nordeste também. A gente quer ganhar também o cenário nacional para esse ano. E a gente também tá estudando aperfeiçoar mais assim a nossa performance online, né? Uhum. A gente acredita que o nosso portal pode ser ainda melhor, né? É porque a gente ainda é tão apegado com a experiência física que A gente gosta muito de ter aquela experiência de ir na loja e tal, mas a gente sabe que tem um público muito grande que é do isso, digital, que quer isso, entrar, ter a peça, pegar e pronto, né? isso. Aí a gente precisa se render a isso, digamos assim, né? Uhum. É porque como a gente cresceu muito nesse último ano, gente, é muito caro manter uma marca. Tá tudo muito caro, né? Porque não dá pra você investir em tudo que tem que ter. Aí uma coisa que eu ouvi recentemente que eu amei é que ninguém tem que nada, né? As coisas vão acontecendo de acordo com o que elas podem acontecer. Claro que tem que ter visão, estratégia, responsabilidade, compromisso, mas a gente não pode esquecer que a conta tem que fechar, Uhum. né? No final do mês e todo mundo tem que receber seu salário, tem que ser um ambiente prazeroso, divertido, né? Outra coisa que a gente definiu também, que precisa trazer paz, assim, para nossas vidas, né? Porque o último ano, como crescemos muito e foi muito louco, assim, muita coisa acontecendo, chegou um momento que a gente disse assim, gente, mas cadê a minha paz? O que não tá acontecendo também, entendeu? Uhum. Aí a coisa que a gente começou a pôr em prática esse ano é que todos os processos precisam ter seu cronograma respeitado, né? E tem que ser prazeroso de ser feito, tem que ser divertido. Uhum. Que no final
Você tá mexendo com moda, tá mexendo com o lado lúdico, né? O lado dos sentimentos e tudo, mas também é uma empresa. Uhum. No final, né? Você tem que. Eu acho que deve ser muito legal ver tu falando né, da tua irmã, que ela é. Tu é a pessoa que sonha e tudo, diz, ah, quero fazer isso e aquilo, e ela deve vir assim dizer, não, mas isso aqui a gente bota o pé no chão e faz. E complementa mesmo. Eu acho que é muito bom quando você tem essa visão de como eu falei, tem o lado lúdico da moda e tem o lado empresa, é um trabalho, é uma coisa séria e tudo, que precisa gerar frutos, né? E uma coisa que é legal também é de começar a deixar as coisas acontecerem sem. Porque no começo eu era muito assim, exigente, queria fazer as coisas muito assim, perfeitas, sabe? Uhum, E aí eu comecei a ver que isso desgastava muito emocionalmente. A gente gastava muito dinheiro com algumas coisas que poderiam ser feitas de uma forma mais simples e não tinha o impacto que esperava. uhum, Entendeu? Então era muito desgastante e não tinha o retorno esperado. Aí eu comecei a deixar as coisas rolarem e, por exemplo, quando a gente definiu o baile, né, do ano passado. Aí as coisas iam acontecendo e eu dava as ideias. Gente, por que que a gente não faz uma flor bem grande assim e tal? Aí os meninos chegaram, ó, a flor vai dar certo. Aí eu, vai dar certo. Aí você vai começando a vibrar, sabe, com as uhum. coisas. Aí, não, porque vai ter isso, vai ter isso. Eu, vai ter isso? Sério, deu certo fechar com essa banda, deu certo. Sabe, tipo assim, você vai tornando as coisas prazerosas, Uhum. né? Agora, assim, eu sou muito, assim, controlador na harmonia Do das coisas, conjunto, do né? conjunto. Então, assim, se eu chegar e tiver as coisas meu fora, assim, do lugar, eu não consigo disfarçar. Eu vou logo, ó, abaixa essa luz aqui, faz isso aqui, Aham. isso aqui tem que estar mais Uhum, perto, isso aqui tem que estar mais longe, ó, esse ângulo aqui é a foto, não tá legal. Sabe assim, eu começo a me movimentar para uhum, poder deixar a coisa como tem que ser. Mas, por incrível que pareça, o último ano foi muito legal, porque a gente foi amadurecendo o time e os últimos eventos começaram a se tornar muito prazerosos, porque eu uhum. fui como convidado, né? Não fui como diretor criativo da Da marca. marca, né? Assim, aquele que ainda vai trabalhar quando chegar lá, entendeu? Uhum, trabalhar e ver, não, puxar fulano do lado, não, aquilo ali, ó, tá errado, não sei o quê. É, Tipo, tu vai e aproveita. O que isso. deve ser realmente muito bom, porque, como você disse, né, foi um ano de muita comemoração para a marca, e eu acho que, né, esse retorno, essa tranquilidade deve ser realmente recompensador, É né? demais, demais. E eu acho que é mais honesto também, sabe? Assim, com todo mundo, assim. É uma coisa que todo mundo trabalhou e conquistou juntos, né? Uhum. Assim, desde o desfile, aí assim, também é um ritmo frenético, não é tão Light, assim. light assim como parece, não, né? A gente finalizou um shoot, a gente já tá pensando no Uhum. próximo, já tá pensando daqui a 6 meses o que é que vai acontecer, para poder ter também aquele prazo de algumas coisas que precisam de tempo para produzir, né? Uhum. Eu lembro que a gente fez um desfile que a gente queria que o convite fosse uns leques. E só para fazer os leques demorava assim, acho que era 60 dias, né? Aí a gente precisava definir o convite 70 dias antes, né? E geralmente não é esse prazo que se precisa para Sim. fazer um convite. Mas para ter aquela ideia executada no prazo certo, a gente precisava Uhum. desse tempo. Então, de entender tudo isso, né? De guardar a ideia também para esse momento. E é isso. Yuri, infelizmente, nosso primeiro episódio tá chegando ao fim. Ah, que A gente pena. sente muito porque se deixar, a gente conversa a tarde toda. É. Mas todos os episódios a gente fecha com uma pergunta e você vai ser o primeiro dessa temporada a responder, que é qual conselho você dá pra quem tá iniciando no mundo da moda, pra quem tá inserido no mundo da moda, o que que você, da sua experiência, né, o que que você diz pra gente? Eu digo que tem que ter coragem, muita vontade, né? Eu acho que e se jogar muito nas oportunidades, né? Que é o que acaba
concretizando isso que eu falei antes, Uhum. né? Tangibilizando assim a coragem e a vontade. Porque ninguém ganha as coisas da noite pro dia. Não acredite nessas fórmulas de sucesso que você vai ganhar, tipo como fosse um jogo do tigrinho, que você vai mudar de vida da noite pro dia. Eu acho que isso não acontece. Todos os processos e modelos de sucesso demoraram anos para acontecer, né? Uhum. Para se tornar o que são. E ter muita caráter também, né? E ética nos seus compromissos, né? Uhum. Porque hoje a gente está enfrentando, acho que um dos grandes problemas da nossa geração, que é as pessoas querem tornar tudo muito fácil, né? E aí Uhum. acabam até se prostituindo para ganhar Sim. essas coisas de forma muito fácil. Então a gente tem que ter muito consciência, assim, de que a gente quer estabelecer uma meta, né? Prazos curtos e prazos longos, né? E é isso. Acho que a minha dica é essa. Se jogar. Pois ótimo, nós agradecemos muito você ter aceito o convite, ter aqui conversado com a gente. Espero que em outras oportunidades, sei lá, a gente conversa mais e Ah, tudo. obrigado. Vou torcer. E a gente fica por aqui. Não se esqueçam, a primeira temporada já está toda no ar. Vocês podem conferir tanto no Spotify quanto no YouTube. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber quando a segunda temporada estreia e também para possíveis spoilers por aí do que é que vem. E a gente também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Weird Adventures, que é responsável pela direção, a Brisa, que é responsável pelos docinhos de brinde, e a Mônica, responsável pela Nossa, beleza, beleza. maravilhosa. E E é é isso, isso. beijinhos. Beijinhos.